Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Maier, biomédico pesquisador, e seja bem-vindo para mais uma aula aqui da disciplina. Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre as vacinas e como a gente está em meio de uma pandemia, eu vou aproveitar esse ambiente de pandemia para a gente trabalhar sobre as vacinas e já focando também na questão da pandemia. Bom pessoal, para começar a falar então sobre as vacinas e como aqui nesse vídeo eu vou tratar sobre vacinas e também já ligar com a atual situação da pandemia, a gente vai falar então sobre as vacinas desenvolvidas contra o Covid-19. Então eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente de como é que funciona a infecção pelo vírus, para que vocês possam entender como é que é o mecanismo utilizado pelas vacinas para contra-atacar o vírus. Então basicamente ele é um vírus que está encapsulado, então o material genético dele está encapsulado. E a gente tem essas, em vermelho aqui, nós temos as proteínas spike do coronavírus, ou proteína S, que é a abreviação de spike. Essa proteína ela atua como uma chave e fechadura. Quando a gente chega em casa, para abrir a porta da nossa casa, a gente precisa ter uma chave, senão a gente fica de fora, né? Então o vírus ele também precisa ter uma chave para entrar na célula, e a chave dele é a proteína spike, onde ele vai lá numa enzima do nosso corpo, que é a ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, ela é utilizada como uma das portas de entrada do coronavírus na célula. Então dessa forma acontece uma ligação entre a proteína spike e a ECA2, e essa ligação permite então que o vírus entre na célula e introduza o seu material genético lá no interior da célula e possa se replicar, fazendo assim novas cópias do vírus. Então eu vou dividir a aula em alguns tópicos, tópico a tópico, por cada tipo de vacina e qual a empresa também que está fabricando elas. Vou explicando um pouquinho para vocês de como é que é feita a fabricação de cada tipo de vacina, dessas que estão sendo desenvolvidas para o Covid e também de algumas outras que já foram desenvolvidas no passado. Então, aproveitem a aula. Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que as vacinas elas têm o objetivo então de introduzir o antígeno no ser humano a fim de gerar uma resposta imune, ou seja, a produção de anticorpos. Nós temos diversos tipos de vacina e aqui eu vou trabalhar com vocês algum desses tipos. Então eu vou ir colocando na tela e vocês vão acompanhando junto comigo. Então, como tópico 1, a gente vai falar sobre vacinas que utilizam o vírus. O vírus pode ser inativado ou enfraquecido, como a gente vai visualizar agora. Então, nas vacinas de vírus, esse é um tipo de vacina que ele utiliza o vírus enfraquecido ou inativado. Neste sentido, numa vacina de vírus enfraquecido, o vírus passa por um processo até que ele adquira mutações que façam ser menos capaz de causar a doença. Então, o que significa isso, pessoal? A inativação de um vírus. Já é de conhecimento de todos, os vírus possuem fatores de virulência. Então, por exemplo, existe um vírus hipotético, X, e ele possui um fator de virulência muito alto. Se a gente conseguisse remover os fatores de virulência dele, ele se tornaria um vírus muito comum. Então, só com a remoção dos fatores de virulência, por exemplo, nós poderíamos fazer uma vacina. A gente vai lá, retira os fatores de virulência do vírus e agora, se ele infectar uma pessoa, ele já não causa mais nada. Então, ele é bem adequado para ser utilizado como uma vacina. Então, fazendo alterações no vírus, nós podemos tornar ele ineficaz ou inativo. Então, essas modificações realizadas nesse tipo de vacina, o vírus ele é modificado, ele pode ser modificado com calor ou pode ser modificado com partículas químicas, da forma que ele se torne incapaz de causar a infecção. Pelo menos 7 grupos estão desenvolvendo vacinas que usam o próprio vírus. Na questão agora falando sobre o coronavírus especificamente, pelo menos 7 grupos estão desenvolvendo vacinas desse tipo. E esse é um tipo de vacina muito comum, uma vacina já existente, como por exemplo as vacinas contra o sarampo e a poliomielite já usam esse tipo de tecnologia e são feitas dessa forma. Contudo, essas vacinas que utilizam o vírus requerem testes de segurança excessivos. Então pessoal, essas vacinas de vírus inativado, elas são as vacinas mais antigas e as mais comuns, elas são as mais conhecidas por nós. Elas já são utilizadas há cerca de 70 anos. Então, depois que esse vírus inativo é inserido na pessoa, na próxima vez que ela tiver contato com o vírus real, ela já vai ter anticorpos produzidos contra o vírus.
Então, de exemplos de vacinas desse tipo que estão sendo aplicadas atualmente contra o coronavírus, nós temos a Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, e também utiliza dessa tecnologia. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre as vacinas de vetores virais. Nas vacinas que utilizam os vetores virais, um vírus, que é geralmente um adenovírus, é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus, por exemplo. Esses vírus são enfraquecidos e não podem causar doenças. Existem dois tipos: aqueles que ainda podem se replicar dentro das células e aqueles que não podem porque os genes principais foram desativados. Então existem duas classificações dessas vacinas de vetores virais. São as vacinas replicantes e as vacinas não replicantes. Então, atualmente, 25 grupos trabalham nesse tipo de vacina e eu vou colocar aqui na tela para vocês e vou explicar uma figura comparando as vacinas replicantes e as vacinas não replicantes. Bom, pessoal, eu tinha explicado um pouco para vocês sobre o coronavírus no começo do vídeo, sobre a proteína spike, e é nela que muitas dessas vacinas vão se basear para serem produzidas. Então, aqui no caso das vacinas de vetores virais, também não é diferente. A proteína spike do coronavírus, ela possui um gene que codifica essa proteína. Esse gene, ele é clonado e inserido dentro desse adenovírus. Então, nós temos dois tipos de adenovírus. O que pode se replicar, ou seja, ele é administrado na pessoa, dentro do corpo ele faz cópias dele mesmo se replicando e produzindo mais proteína. Isso acaba gerando uma resposta imune maior. E nós temos o vírus que é não replicante, ou seja, só aquela dose que é administrada ali da vacina, aquele adenovírus vai entrar no organismo, vai produzir algumas poucas proteínas e depois o sistema imune vem e destrói ele, então terminando ali com aquela infecção. Lembrando, pessoal, que esses adenovírus que são utilizados, eles são vetores virais, mas que não têm capacidade de causar alguma infecção ou alguma doença aos seres humanos. Então aqui mostrando a figura para vocês, aqui na esquerda a gente tem, em laranja, a gente tem o gene da proteína spike. Esse vírus então vai ser introduzido no organismo, ele vai produzir as proteínas, o nosso corpo vai produzir anticorpos contra a proteína viral, e assim, quando entrarmos em contato com o vírus, realmente já estaremos imunizados. Então nós temos algumas vacinas de vetores virais sendo produzidas, uma delas produzida pela Universidade de Oxford e outra pela farmacêutica AstraZeneca, por exemplo. Elas usam adenovírus de chimpanzé como vetor viral. Então esse adenovírus é modificado para receber a proteína spike, então ele codifica ali a proteína spike. E essa vacina ela será produzida no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e foi aprovada para uso emergencial no país pela Anvisa. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas de ácidos nucleicos. Nesse tipo de vacina, o ácido nucleico ele é inserido nas células humanas, que produzem cópias de algumas proteínas do vírus, geralmente, em maior parte, é a proteína spike do coronavírus. Pelo menos 20 equipes já estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas que utilizam informação genética de DNA. Então, as vacinas de ácidos nucleicos elas são fáceis de desenvolver, pois ela envolve apenas o material genético e não o vírus. Então, essa é uma tecnologia que ela nunca foi utilizada antes em nenhum outro tipo de vacina. Essa é a primeira vez que vacinas de RNA estão sendo aplicadas na população. E elas estão em fase, já de aplicação. Então, aqui, pessoal, eu coloquei esse desenho para comparar aqui. Nós podemos ter dois tipos de vacinas de ácidos nucleicos. As vacinas de DNA e as vacinas de RNA. Eu vou explicar um pouco aqui dessas vacinas para vocês, porque depois eu vou deixar um outro vídeo que já foi produzido explicando somente esse tipo de vacina e como esse tipo de vacina funciona, porque como é uma nova tecnologia, é interessante que vocês tenham um conhecimento um pouco maior e aprofundado aqui desse tipo de vacina. Mas basicamente, nós temos a vacina de DNA e nela, novamente, o gene da proteína spike ele é inserido em um plasmídio. Lembra que a gente já tinha falado lá na primeira aula de como é que era a formação dos plasmídios? Então esse plasmídio é inserido na célula, esse plasmídio vai até o núcleo, então lá é produzido um RNA mensageiro que codifica então a proteína do coronavírus e o mesmo é
é liberado então pelas próprias células do nosso corpo e o nosso corpo vai tentar então combater essas proteínas do vírus, gerando anticorpos, e os anticorpos serão específicos para a proteína. Logo depois que a gente entrar em contato com o vírus de fato, já estaremos imunizados. Aqui na vacina de RNA, então, nós temos um RNA que codifica a proteína viral. Novamente, pode ser a proteína spike do coronavírus. Esse RNA é encapsulado numa membrana lipídica. Então, a vacina da Pfizer e da Moderna atuam com essa tecnologia de RNA encapsulado em uma membrana lipídica. Essa membrana lipídica, então, ela se funde com a membrana celular, introduzindo, então, o RNA mensageiro dentro da célula, ali no citoplasma da célula. Esse RNA mensageiro já vai direto para o ribossomos, onde ele produz a proteína spike do coronavírus. Essa proteína, então, vai para o meio extracelular e o nosso corpo, então, detecta essas proteínas virais, proteínas desconhecidas, gera uma resposta imune, gera os anticorpos, e na próxima vez que entrarmos em contato com este vírus, já estaremos imunizados. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as vacinas com base em proteínas. Nesse tipo de vacina, proteínas do coronavírus são injetadas diretamente no corpo. Então, a maioria dessas proteínas, elas são a proteína spike do coronavírus, que já desenvolve um papel-chave no processo de entrada no vírus, como eu tinha explicado lá no começo, por meio da ligação com o receptor, ACE2, a enzima conversora de angiotensina 2. Então, como a gente já aprendeu em algumas outras aulas, é possível então que a gente produza proteínas do nosso interesse em laboratório, utilizando sistemas heterólogos, como, por exemplo, bactérias ou leveduras. Então, a gente pode lá pegar o gene que codifica a proteína spike, inserir uma bactéria, produzir milhares de cópias da proteína lá do coronavírus dentro de bactérias, purificar e então administrar a proteína diretamente na pessoa. Então o nosso corpo vai identificar aquela proteína como um organismo estranho, vai gerar anticorpos contra aquela proteína e na próxima vez que o vírus nos infectar, o nosso corpo já vai ter conhecimento da proteína spike, então vai aniquilar o vírus. Bom, nessa outra figura então aqui, é uma outra maneira, então, de utilizar as proteínas do coronavírus como uma forma de causar resposta imune no organismo. Nesse caso, como esse vírus ele tem um envelope viral, a maioria dos vírus tem esse envelope, e o material genético ele fica contido ali dentro desse envelope protegido. Nesse caso, o material genético do vírus é removido. Então, são removidos todas as partículas virais de dentro desse envelope, deixando apenas o envelope viral sem nada dentro, como se fosse uma casca oca. Esse envelope, então, é inserido na pessoa, né? Então, essa casca do vírus, como a gente poderia assim chamar, ele é inserido, então, na pessoa. Esse vírus vai se ligar lá na enzima, onde ele deveria se ligar normalmente, só que não tem material genético para introduzir na célula. Então, basicamente, o nosso corpo vai produzir anticorpos contra aquela partícula viral e na próxima vez, então, que a gente entrar em contato com o vírus real, o vírus que tem mesmo material genético, o nosso corpo já vai estar pronto para isso, já com os anticorpos preparados.